podem reparar que eu troquei a caneta, que é para vocês verem, né, que realmente é o último moda em Paris. E eu tô ostentando as cores, né? Estávamos com uma lilás, agora com uma coral. E quem sabe, né? Próxima aula, que cor eu estarei, porque eu ainda tenho mais cores, mais cartas na manga. Vamos lá. Página 55. Estados físicos da água. Gente, nós já falamos muito sobre isso, né? Só que dessa vez, nós vamos falar de uma forma diferente. Nós temos a água, ela tem três estados. Ela se apresenta no estado do sólido, líquido e gasoso. Ah, professora, a gente já falou sobre isso. Eu já sei o que é sólido, eu já sei o que é líquido e eu já sei o que é gasoso. Ok. Mas você sabe o processo, o nome dos processos que faz ela sair de um estado físico para o outro? Acho que não, não é isso? Então, na página 56, vem dizendo assim: é necessário haver a mudança de temperatura da água para que ela passe de um estado físico para o outro. Essas mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas. Então, gente, quando nós tiramos o gelo do congelador e colocamos em cima da pia, o que vai acontecer? Esse gelo que estava no seu estado sólido vai para o estado, ele passa para o estado líquido. Mas por quê? Só porque a gente tirou do congelador? Não, porque no congelador estava uma temperatura bem baixa e a temperatura ambiente era o suficiente para fazer com que ele derretesse, que é mais quente, uma temperatura mais alta. E cada processo tem um nome. Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, sólido está em azul. Nessas tem duas setinhas do sólido, uma para o líquido e uma para o gasoso. A setinha que está do sólido para o gasoso se chama sublimação. Por quê? Porque é quando está sólido e passa para o estado gasoso. Então, ó, sai do seu estado sólido diretamente para o gasoso. Exemplo, a cânfora. Como muitos de vocês não devem saber muito o que é cânfora ou como funciona, nós podemos substituir o exemplo da cânfora pelo gelo seco. Vocês já viram gelo seco, não já? Geralmente em festa de Halloween é muito utilizado, que eles colocam aquele... como é o nome? Aquele caldeirão, né, da bruxa e põe água e jogam o gelo seco lá dentro. O gelo seco, ele está no seu estado sólido, porque é um cubinho, que quando ele entra em contato com a água, sai aquela fumaça branca, como se a água estivesse fervendo do caldeirão, dá essa impressão, né? Então, o gelo seco, o que acontece? Ele estava no seu estado sólido, que ele era uma pedrinha, né? Era, assim, sólido, era tipo, não é tão duro quanto uma pedra, tá, gente? É modo de falar, ele estava em barrinha, uma barrinha, melhor palavra. É a barrinha do gelo seco, que em contato com a água, o que acontece? Vira vapor. Então, ele não chega a virar líquido para depois ferver, entrar em ebulição e se tornar gasoso. Não. Ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Por isso, o nome é sublimação. Do sólido para o líquido. É chamado de fusão. Está escrito assim, sai do estado sólido para o líquido. Então, é o que acontece com o exemplo que eu dei anteriormente do gelo, né? Ele está numa temperatura baixa, está em forma de gelo, e quando ele vira líquido, aconteceu o quê? A fusão.
que eu falei para vocês. Falei sobre a formulação da água na aula de ciências e falei sobre a formulação da água na aula de geografia. Qual é a fórmula química da água? Hidrogênio e oxigênio, não é isso? É uma molécula, um átomo de oxigênio, né, unido a duas de hidrogênio. Então, duas de hidrogênio com uma de oxigênio forma a água, não é isso? O que acontece? Quando a água ela está no seu estado líquido, esses elementos químicos estão ali todos juntinhos, coladinhos. Quando eles cristalizam, ou seja, quando o H2O ele é exposto numa temperatura muito baixa, acontece o que? Ele se expande, não é isso? Ele meio que dá uma inchadinha, por isso que ele cristaliza e endurece, passa do estado líquido para o estado sólido. Então, eles se separam uns dos outros. Um H2O se separa do outro H2O para poder formar o estado líquido, o estado sólido. O estado sólido. No estado líquido, eles estão todos ali coladinhos, juntinhos. No estado sólido, como eles cristalizam, eles fazem isso, ó. É como se eles abrissem, eles se expandem para cristalizar e passar do seu estado líquido para o seu estado sólido. E do líquido para o gasoso se chama vaporização. Está escrito assim, sai do seu estado líquido para o gasoso pela conversão do líquido em vapor, por meio de evaporação ou ebulição. Então, gente, é aquela experiência básica. Você pega a água, coloca na chaleira, bota para ferver. Vai chegar uma certa temperatura que vai começar, né, aquela água a evaporar. Então, é esse processo de evaporação que passa do estado líquido para o estado gasoso. E agora, do gasoso para o líquido, se chama liquefação ou condensação, que sai do seu estado gasoso para o seu estado líquido. Ele estava molhado aqui um pouco e eu falei, vou secar, então eu coloco sobre a chama. Porque se eu puser na chama, o calor vai fazer secar. Então, coloquei uma chama, né? Coloquei o copo sobre a chama. Né? E a minha surpresa é que quanto mais eu colocava, mais ele molhava por dentro. Né? Olha só. Então veja, coloco sobre a chama e imediatamente fica todo embaçado. E essa água é a água que está no ar, na verdade, né? Não é? Não. Na verdade, do fogo sai água. Ah, sai também. Porque eu tenho aqui um combustível, que é o álcool, na presença de oxigênio, eu tenho uma reação de combustão, né? Libera muito calor. Bom, então o que acontece é que na reação de combustão, você tem a geração de vapor de água. Né? O vapor de água que tem aqui na nossa sala, né? Ele não está se condensando aqui. Isso daí depende muito da temperatura com que está o copo. Né? Agora, com relação ao vapor de água que sai aqui, ele encontra as paredes frias aqui do copo. Aí. Né? Ele imediatamente resfria e imediatamente ele condensa. Né? Então forma essas gotinhas. Do estado gasoso para o sólido. Está escrito assim, ressublimação ou sublimação. Sai do seu estado, ou sublimação inversa. Sai do seu estado gasoso direto para o estado sólido. Exemplo, gases na atmosfera se transformam em neve. Então, nós temos a sublimação, que é do estado sólido para o gasoso. Do gasoso para o sólido, nós podemos chamar de sublimação inversa. Por que inversa? Porque ocorre o contrário. A sublimação ela é uma mudança de estado físico, onde uma substância passa diretamente do estado gasoso
para o estado sólido sem passar pelo estado líquido, ou seja, sem passar pelo meio. Então, eu não vou dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos que são muito comuns, mais próximos da nossa realidade, no nosso cotidiano. Claro que todas as substâncias podem sofrer ressublimação, como mudança de estado físico, só que isso não é muito comum porque é necessário perda de energia, então isso não é muito comum por causa disso, tá? Mas vou mostrar para vocês exemplos que são mais próximos da nossa realidade. Primeiro exemplo, gente, a formação do gelo em uma janela no inverno. Então, gente, quem mora principalmente na região sul do país, onde está o inverno lá, quando há formação de gelo, a gente vê que aquele vapor de água que tá na atmosfera, tá no ar, né? Ele o quê? Ao tocar a janela, ao tocar o vidro de um carro, ele muda diretamente para o estado sólido. Então esse é um exemplo clássico de ressublimação, tá? Porque a água, o vapor de água, quando ele toca naquela parede, ele acaba se solidificando. Então um exemplo aí clássico que a gente tem de ressublimação, bem simples mesmo. Próximo exemplo, gente, a formação de fuligem nas chaminés. Então acontece, para quem mora em regiões muito frias e também em outros países da Europa, da América do Norte, tá? Lugares onde o frio ele acaba predominando, a gente tem casos que tem chaminés, tá? Então, assim, algumas pessoas, né, estão lá, tem a chaminé, tem alguns troncos de madeira lá, eles começam a sofrer o processo de combustão e começa a subir aquele gás quente. Quando aquele gás vai subindo, ao tocar na parede da chaminé, que está uma parede mais fria, né, ele acaba se solidificando, formando a fuligem, que nada mais era que um composto, né, cheio de carbono aí. Então a formação de fuligem nas chaminés, ela também é o quê? Ela é um exemplo de ressublimação que a gente... Espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo um pouquinho mais assim extenso do que o outro, mas é bem tranquilo, gente. Bem tranquilo mesmo de vocês aprenderem, tá bom? Qualquer coisa, contem comigo.